Caros amigos, caras amigas, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Evangelho no Lar. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje eu sou responsável, então, pela condução do trabalho. Para iniciarmos, eu vou convidar todos para fazermos uma prece. Pai de amor, bondade e justiça, graças te damos por tudo. Pai, te agradecemos pelo dom da vida, em especial, para essa oportunidade reencarnatória, como a tua justiça. Essa oportunidade de podermos nos aperfeiçoar, de podermos aprender, através do conhecimento, mas também através da experiência, do trato, do relacionamento conosco, contigo e com aqueles que convivem conosco. Pai, te agradecemos pelos recursos físicos e materiais que nos dão sustento. Agradecemos pelas coisas que nos trazem felicidade, alegria. Mas também agradecemos por aquelas coisas que por hora nos trazem um sofrimento, porque essas nos auxiliam por vezes a abrir os olhos e nos modificar. Agradecemos pelo amparo espiritual que por vezes não enxergamos, mas que constantemente sabemos que recebemos. Envolve-nos, Pai, a nós, aos nossos amigos, familiares, aqueles que também não temos muita afinidade, muita simpatia, aqueles que passam por sofrimentos muito maiores que nós. Envolve a todos no teu imenso amor e na tua paz. Que assim seja. Amigos e amigas, hoje a nossa conversa ela vai ser em cima do capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo 3, ele é um capítulo basilar da doutrina espírita. E quando nós vamos fazer a leitura, o estudo, as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, nós verificamos que os 4 primeiros capítulos são aqueles capítulos que nos auxiliam ao entendimento básico da doutrina espírita. Que a partir desses conhecimentos, muitos outros se descortinam. E esse capítulo, o 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, ele fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Eu convido a todos para fazerem a leitura integral desse capítulo, mas hoje nós estamos, então, destinados a falar sobre o item 9 desse capítulo, que tem como subtítulo Mundos inferiores e mundos superiores. E nesse item 9, ele é um item que está nas instruções dos Espíritos, e essa passagem, ela é uma passagem que Kardec colocou aqui para nós, que é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Ou seja, Kardec fez um resumo das informações colhidas a respeito desse tema, a partir das psicofonias, das psicografias, das informações trazidas através dos espíritos superiores. E aqui, então, ele traz um resumo para nós. Nós não faremos a leitura integral desse item pelo fato de ele ser relativamente longo, mas nós faremos, então, uma parte dessa leitura, faremos uma reflexão e deixamos como sugestão a leitura integral individual de cada um posteriormente. Começa assim, então, o item. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra.
Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. E Kardec continua então. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados, então torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra, em princípio. A longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Aqui a gente encerra a leitura, porque a gente já temos bastantes elementos para, então, conversarmos e refletirmos. Esses itens, o item 8, 9, 10, até o item 12, basicamente, esse resumo, são informações, notícias que Kardec recebeu desses mundos superiores, que são informações muito importantes para que nós tenhamos, principalmente, algo que é importante de a gente entender, que são objetivos, referências. Bom, como é que nós vamos, então, atingir algo se nós não conhecemos esse algo? Um exemplo, Jesus. Jesus ele se botou e se bota como um modelo a nós seguirmos. Jesus nos bota como um objetivo a que nós possamos alcançar. Lembrando, um objetivo ele sempre é alcançável. Se o Jesus não se colocasse como um objetivo alcançável, não teria por que ele ter encarnado e falado que ele era um modelo. Ele não teria falado que ele era o caminho, a verdade, a vida, se não fosse um objetivo alcançável. Se ele falou, eu sou o modelo, eu sou o objetivo, significa que nós temos condições de chegar e atingir esse modelo. Bom, quanto tempo? Isso vai variar. Vai variar dos nossos esforços, vai variar da nossa dedicação, vai variar da dedicação, do gasto das nossas energias de uma forma qualificada. Isso vai variar. Isso é meritório individual de cada um. Então, nós precisamos ter uma referência para que nós, então, que nós possamos ir ao encontro dessa referência. E esses itens, eles estão falando isso para nós. Olha, existe uma referência. Existem mundos, lugares, a qual há a felicidade predominante. Há lugares a qual essas são as características. E a gente pode atingir. Então, é importante a gente ter aí essas informações. Aqui, Kardec recebe como informação também de que a forma humana, ela é uma forma comum a todos os mundos. Porque, às vezes, a gente escuta e a gente vê, inclusive, principalmente em ilustrações cinematográficas, de que aqueles que habitam, que moram, que vivem fora do planeta Terra, são espíritos que não têm uma forma humana. São espíritos que aparecem, às vezes, com características, às vezes, até pitorescas. Mas aqui, eles estão falando para nós que não, que a forma humana é a forma do ápice do espírito. Jesus nasceu como um ser humano. Então, a forma humana é a forma característica dos mundos superiores também. Fala também para nós da característica do desenvolvimento dos corpos nesses mundos, que a característica desse desenvolvimento
ele é mais rápido, mais acelerado, que a infância praticamente ela é nula enquanto encarnados nesses mundos superiores. Porque não há necessidade de ter essa característica infantil pelo fato de que esses espíritos eles já estão num grau de amadurecimento, de consciência, a qual a necessidade é muito maior estar em forma amadurecida do que numa forma infantil. E outra característica que nós lemos aqui, que também é importante nós citarmos, é sobre a questão da forma a qual lidam com a morte. Nós ainda temos uma certa dificuldade, e isso daí, de maneira alguma, é uma crítica e de maneira alguma é algo a qual nós devemos abolir, pelo menos pelo atual momento que nós nos encontramos, mas a morte ainda para nós, enquanto humanidade, ela é tratada de um jeito, de uma certa forma, muito pejorativa, muito triste, como se fosse o fim das coisas. Como se a morte, ela cessasse a construção daquilo que aquele espírito fez até então. Claro que a gente não pode ser, de maneira alguma, nem um pouco frio e nem um pouco simpático com esse tipo de sentimento, de tristeza, às vezes até de indignação, porque são sentimentos ainda nossos, humanos, a qual nós sentimos e vamos sentir falta da presença daquele que estava convivendo conosco. Mas o que nós estamos querendo falar é que conscientemente e essencialmente nós devemos entender a morte como uma transição de um estado para outro, a qual não cessa a vida. A vida material sim, mas a vida do espírito não. E nós vamos perceber que há um caminho que nós, quando desencarnamos, há mais que nós estamos dando no nosso caminho evolutivo. Que nós possamos, sim, guardar as lembranças, guardar aqueles sentimentos positivos, felizes daqueles que conviveram conosco, e lembrar de uma forma muito feliz, de nós ficarmos alegres da conclusão de uma etapa. Assim como na escola, quando nós terminamos lá o estudo, seja ele no ensino médio, seja na faculdade, ou seja algum outro grau, que nós fazemos uma festa de conclusão, que nós fazemos uma festa de conclusão de uma etapa, que significa que nós partiremos para uma outra etapa melhor, mais evoluída, com mais desafios. Então a morte, ela é como uma conclusão de etapa. A forma que nós, então, transcorrermos naquele período vai ser muito individual de cada um, com algumas conquistas, com algumas características que talvez aí nós ainda tenhamos que trabalhar, mas que é a conclusão de uma etapa e que necessitaremos, então, agora ir para uma outra, com novos desafios, com novas oportunidades, com novas conquistas, de maneira alguma deixando de nos relacionar, porque o relacionamento com todos, ele é sempre um relacionamento energético espiritual. Encerramos então, caros amigos, as nossas reflexões, esperamos que tenhamos contribuído um pouquinho só com o nosso entendimento e vamos convidar a todos para encerrarmos com uma prece. Envolvidos em muita luz, muita paz, onde quer que estejamos, Pai, nos envolve no Teu amor, nos envolve no Teu calor, no Teu conforto, nos envolve, Pai, para que possamos entender, compreender e sentir-nos filhos Teus. Graças te damos, Pai, por tudo e pedimos, fica sempre conosco,
nos proporcionando a tua luz e a tua paz. Que assim seja.